Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo à penúltima aula do módulo 2 e nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre roteamento. Então, o que é que você vai aprender nessa aula? Você vai entender o papel do roteador em uma rede de computadores, ou seja, você vai entender como o roteador nos ajuda no processo quando há necessidade de consultar alguma informação de um computador que esteja em outra rede, que não é a mesma na qual a gente já esteja usando. E também eu vou abordar alguns exemplos práticos para que você entenda tudo isso que eu vou falar como o roteador ele trabalha em uma rede de computadores. Então, por exemplo, eu vou abordar ali um exemplo prático em que há uma empresa com duas filiais, nesse caso uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, e eu vou mostrar como é que o roteador trabalha debaixo dos panos para que um computador que esteja em uma filial consiga acessar as informações de outro computador que está em outra filial, em outra rede. E eu também, no final dessa aula, eu vou abordar um outro exemplo de roteamento, em que existe ali 4 redes conectadas em 3 roteadores, fazendo comunicações desses computadores que existem nessas redes. Então você já aprendeu também, vale lembrar bastante coisa nesse módulo. Só para relembrar um pouco, a gente já aprendeu ali sobre os fundamentos de redes de computadores e sistemas, em que eu falei do modelo baseado em mainframe, cliente-servidor, e tudo isso que a gente já estudou em aulas passadas servem e são necessários para chegar nessa penúltima aula do módulo 2, uma vez que tudo aquilo que a gente abordou desde o início, em que eu expliquei o mainframe, o modelo baseado em cliente-servidor, em que o mainframe era aquele computador lá que as empresas elas compravam e aí elas instalavam aplicações de outras empresas, e essas outras empresas acessavam essas aplicações por terminais burros, até o modelo cliente-servidor que surgiu posterior a esse modelo aí, em que veio os servidores para dentro da empresa, surgindo ali o Windows Server, que foi o sistema operacional voltado aos servidores, e vindo o protocolo TCP/IP, permitindo a comunicação dos servidores aos computadores e dos computadores também a outros computadores. Tudo isso daqui, que eu expliquei em aulas passadas, elas são, mais uma vez, reforçando necessárias para que você entenda perfeitamente essa videoaula agora, que eu vou explicar o papel do roteador na rede de computadores. Uma vez que eu vou falar ainda nessa videoaula, vou mostrar algumas configurações que devem ser feitas para que o roteador ele consiga enviar essas requisições de um computador que está em uma rede para o outro computador que está em outra rede e consiga receber e devolver como resposta. Então vamos lá. Só iniciando a nossa aula, explicando o papel do roteador em uma rede de computadores, eu vou mostrar como é que vai ser o exemplo prático. Então imagine que existe uma empresa, que você pode dar qualquer nome a essa empresa. E nessa empresa existe 2 matrizes. Existe uma matriz em São Paulo e existe outra matriz no Rio de Janeiro. Então imagina que nessa empresa que está em São Paulo, ela quer acessar as informações da empresa que está lá na matriz do Rio de Janeiro. Então, como é que o roteador
ele vai nos ajudar em relação a essa necessidade. Como é que o roteador vai fazer com que a requisição enviada para os computadores do Rio de Janeiro possam ser atendidos e também essa requisição possa ser atendida e devolvida como resposta. Como é que eu lá em São Paulo vou conseguir acessar as informações que estão lá no Rio de Janeiro, já que em Rio de Janeiro é outra rede totalmente diferente da rede que está em São Paulo. Então vamos lá. A primeira coisa para que isso aconteça é que deve haver um link de comunicação. Ou seja, deve haver um link de comunicação na empresa no Rio de Janeiro e outro link de comunicação na empresa em São Paulo. Que esse link de comunicação ele vai permitir que os dois roteadores consigam conversar entre si e consigam trocar informações. Ou seja, ele vai permitir que eu lá no São Paulo acesse uma pasta que esteja lá no Rio de Janeiro, ou que eu no Rio de Janeiro acesse uma pasta que esteja em São Paulo. Então, o primeiro passo para que aconteça toda essa conversa entre ambas as redes é ter um link de comunicação que vai permitir essa conversa entre os roteadores e que os roteadores consigam enviar e mandar, ou seja, enviar pacotes para os computadores e então consiga acessar as informações. Então vamos lá. Antes de iniciar o passo a passo de como é que o roteador ele trabalha, eu vou mostrar como é que estão as configurações de rede dessa empresa em ambas as matrizes. Então em São Paulo, a gente está configurado, vamos imaginar que está configurado em São Paulo o endereço de rede 10.10.10, em que a máscara de subrede é 255.255, e no Rio de Janeiro o endereço de rede, as configurações de rede é 10.10.20 e a máscara de subrede 255.255. Então você observa que em São Paulo o endereço de rede é 1, em que é 10.10.10, e já no Rio de Janeiro o endereço de rede é outro, é o 10.10.20. Você vê aqui que nas configurações do roteador lá em São Paulo, no caso a interface WAN está configurado como 10.10.30. Já no roteador do Rio de Janeiro, as configurações de rede está configurado como 10.10.30. Você vê que essa configuração feita em ambos os roteadores, elas estão na mesma rede, e isso vai permitir, por conta do link de comunicação feito, que ambos os roteadores eles conversam entre si. Ou seja, vai permitir que um computador que esteja em São Paulo ele consiga acessar as informações do computador que está lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, como é que funciona esse passo a passo? Em que o roteador ele vai conseguir enviar essa requisição lá para o computador do Rio de Janeiro, ou seja, para que esse computador em São Paulo consiga acessar as informações, ou vice-versa. A primeira coisa é essa daqui. Então, imagina que esse computador aqui em São Paulo, que tem o nome SP-02, com esse IP, quer acessar esse computador que está no Rio de Janeiro, que tem esse nome RJ-01, com esse endereço de rede e esse IP aqui. Então a primeira coisa que vai acontecer é o que? É o protocolo TCP/IP verificar se ambos estão na mesma rede. Então você observa que os computadores que estão em São Paulo estão no endereço de rede 10.10.10, já os computadores que estão no Rio de Janeiro estão no endereço 10.10.20. Nesse caso aqui eles não estão no mesmo endereço de rede, e aí então o protocolo TCP ele vai calcular lá e vai verificar que não está. Então o que é que vai acontecer? Vem um segundo passo, que foi o que eu acabei de dizer. O TCP ele concluiu ali que os computadores não estão em endereço de redes iguais, mas sim diferentes, e aí então vai entrar o papel do roteador. Então o que é que vai acontecer? Os dados serão enviados ali para o roteador, que está em São Paulo, né? E aí o roteador ele vai verificar ali, ou seja, fazer uma consulta na sua tabela de roteamento, se existe alguma rota para o endereço de rede 10.10.20, que é o endereço de rede lá do Rio de Janeiro. Ou seja, ele vai lá no roteador e verifica, existe alguma rota para esse endereço aqui, ou seja, eu consigo, através de alguma rota definida ali nas configurações do roteador, enviar essas requisições
feitas nesse endereço de rede para algum local. Então vamos lá, nesse caso o roteador ele vai verificar lá se existe ou não na tabela de roteamento alguma rota, e nesse caso ele vai concluir, já que eu mostrei ali no início da videoaula, que foi feito nas configurações de interface WAN de ambos os roteadores, que os dois estão conversando entre si, ou seja, veja que esse está 10.10.30 e 10.10.30. Então ele vai verificar ali que existe, no caso lá dentro do roteador, na tabela de roteamento, que dados sobre o endereço de rede 10.10.20, que é o endereço de rede lá do Rio de Janeiro, eles devem ser encaminhados ali para a interface WAN do roteador de São Paulo, para que então do roteador de São Paulo envie para o roteador do Rio de Janeiro, uma vez que ambos os roteadores na interface WAN eles estão conversando entre si por meio de links de comunicação. Então a interface WAN ela recebe as informações, no caso ali a interface WAN do roteador de São Paulo, e vai enviar ali para o Rio de Janeiro através ali dos links de comunicação, seja no qual foram contratadas para ambas as empresas. O roteador do Rio de Janeiro, ele chega lá o pacote de informações com IP de destino, ou seja, vai chegar ali no roteador do Rio de Janeiro informações que estão querendo acessar o computador que tem IP 10.10.20.11, que é esse computador aqui, que está configurado dentro da rede local. E aí o roteador ele vai verificar na sua tabela de roteamento, ou seja, o roteador do Rio de Janeiro, se existe alguma rota para aquele endereço de IP, que é o endereço de IP do computador que está no Rio de Janeiro. Então ele vai verificar ali na tabela de roteamento se existe alguma rota, e aí o que é que acontece? O roteador ele verifica que existe, no caso, porque já está configurado ali na interface local desse roteador, esse endereço de rede aqui, que existe uma rota relacionada ao endereço de IP 10.10.20.11, que é o IP desse computador. E aí então ele vai encaminhar através ali da rede, ou seja, ele vai enviar pacotes para todos os computadores, e então os computadores que não têm aquele endereço de IP vão ignorar, e o computador que tem o endereço de IP 10.10.20.11 vai receber, e então esse computador que está lá em São Paulo vai conseguir acessar as informações. Então o que acontece aqui? Então neste caso ele encontra que os pacotes para a rede 10.10.20, que é a rede no qual esse computador está, ou seja, o IP desse computador, devem ser encaminhados ali para a interface de rede local que está nesse roteador, e então conclua que, ou seja, permita que o computador que está lá em São Paulo consiga acessar as informações. Aí o que é que vai acontecer aqui no último passo? Como eu disse anteriormente, o roteador ele viu na tabela de roteamento que existe rotas para aquele endereço de rede, já que nesse roteador do Rio de Janeiro está configurado mais uma vez na interface local esse endereço de rede. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai enviar ali, através da rede local do roteador, um pacote ali para todos os computadores, vai verificar qual daqueles computadores tem aquele endereço de IP, que é o 10.10.20.11, que é qual esse computador de São Paulo está querendo acessar. Então os pacotes são enviados ali para todos os computadores, e somente o computador RJ01, que é esse daqui que tem um endereço de IP, não ignora, pois é o computador de destino. E aí o que é que vai acontecer? Esse computador aqui de São Paulo vai conseguir acessar essa informação de janeiro, e fica nessa troca de informação dessa forma que eu falei. Então toda vida que um computador ele querer acessar os dados do outro computador, é feito esse passo a passo. O protocolo TCP verifica se está na rede, concluiu que não está na rede, envia para o roteador olha na sua tabela de roteamento, achou alguma rota, envia para essa rota aquela requisição, a requisição chega lá no outro roteador, o roteador verifica na sua tabela de roteamento se
se aquele pedido no qual ele recebeu tem alguma rota, achou aquela rota e envia para o computador de destino, e assim sucessivamente. Então é dessa maneira que o roteador trabalha. O roteador ele trabalha ali procurando alguma rota para aquele endereço de rede, e então encaminha esse endereço de rede ali para o destino. Também existem outros exemplos práticos em que o conceito de roteamento ele se torna um pouco mais complexo do que o exemplo no qual eu estou abordando aqui, em que há duas matrizes de uma empresa, ou seja, duas redes diferentes, que um computador, nesse caso de São Paulo, está tentando se conectar ao computador do Rio de Janeiro e para permitir essa comunicação existe ali um link de comunicação. E também existe outros exemplos de roteamento em que pode possuir mais de um roteador, no caso dessa imagem aqui, em que há 3 roteadores e cada roteador tem uma ou mais redes conectadas a ele. Então, por exemplo, o roteador 1 tem a rede 01, o roteador 2 tem a rede 02 e 04 e o roteador 3 tem a rede 03. Então, você observa que alguns desses roteadores eles conversam entre si. Por exemplo, o roteador 02, que tem a rede 02, 04, ele consegue conversar com o roteador 01, ou seja, acessar as informações lá da rede 01, porém não consegue acessar as informações do roteador da rede 03 de forma direta, que eu falo aqui. Já o roteador 1 consegue acessar as informações da rede 02 e 04 e também da rede 03, uma vez que está ligado diretamente nas configurações dos roteadores a comunicação entre eles, dessas redes aqui. Mas você observa que, dependendo ali da complexidade do roteamento, pode existir algumas falhas, ou seja, caso não haja redundância. Por exemplo, nessa rede aqui 03, que está conectada a esse roteador, se houver a queda desse roteador, você observa que ele não consegue conversar com as outras redes, no caso a 01 e a 02. Outro exemplo é a rede 02, que está conectada a duas redes, a rede 02 e a 04. Se porventura cair essa rede, os computadores que estão na rede 02 e 04 não conseguem conversar com os computadores que estão na rede 01. Então veja que o conceito de roteamento, ele, dependendo do contexto, pode ser um pouco mais simples, como no contexto que eu mostrei no início dessa videoaula, que só tinha ali duas matrizes, em que em cada matriz existia um roteador e existia ali um link de comunicação, permitindo que esses computadores trocassem informações entre si também. E também pode existir exemplos em que pode existir mais de uma rede conectada a mais de um roteador, e aí então o conceito de roteamento ele se torna um pouco mais complexo, uma vez que existe ali vários roteadores conectados entre si, permitindo a comunicação de diferentes redes. Então nessa aula aqui eu mostrei o que é um roteamento e como ele é útil na rede de computadores, e eu mostrei alguns exemplos práticos de como é que o roteamento funciona. Então o roteamento resumidamente serve para quê? Para poder encaminhar uma requisição, ou seja, através ali da sua tabela de roteamento ele vai consultar aquela requisição e então ele vai encaminhar aquela requisição para algum local. No caso ali, verificando a sua tabela de roteamento. Aí o outro roteador no qual está conversando com esse primeiro roteador vai atender essa requisição e também vai verificar na sua tabela de roteamento qual é a rota que pode atender aquela requisição. Feito isso, ele vai enviar aquela requisição ali para aquele endereço de rede e então vai chegar naquele IP de destino. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e na próxima aula eu vou dar um resumo, uma conclusão de tudo que foi visto durante o módulo.
obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Director. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Director, tais como instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.